Desde que o Marechal Deodoro da Fonseca, então presidente da República, no dia 24 de janeiro de 1890, promulgou o Decreto 181, que instituiu o casamento civil no Brasil, o direito e o próprio conceito de família passaram por grandes transformações. O sistema procurou se atualizar, permitindo, por exemplo, o divórcio, que veio em 1977, e depois a união estável, que praticamente se equipara ao casamento civil. A advogada Ana Brocanello, especialista em direito de família, fala da importância do divórcio que, em 77, por meio de uma emenda constitucional, permitiu a milhares de casais refazerem suas vidas amorosas. E muitos deles viviam em concubinato, que nós chamávamos, né? Que era aquela relação considerada impura, onde não havia a oficialização desses casamentos. Com a lei do divórcio, as pessoas passaram a criar mais liberdade para manter novas relações, refazer a sua vida amorosa, afetiva. Então, com isso, a gente tem uma evolução, a primeiro momento de 77 até 2010, onde inicialmente se requeria 2 anos de uma separação e após isso entrava-se com uma nova ação para decretar o divórcio e aí sim essa pessoa poderia vir a casar. Com a lei de 2010, o divórcio passa a ser direto, muito mais também comemorado não só pela comunidade jurídica, como pelas pessoas de uma maneira geral, porque isso facilitaria, baratearia essa situação que faz com que as pessoas possam realizar, por exemplo, os divórcios em cartório. Não havendo filhos menores, poderá ser feito partilha, questões de alimentos e o divórcio direto no cartório. O vice-presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, Devanir Garcia, fala da importância do casamento civil, seja do ponto afetivo ou patrimonial. O Instituto do Casamento, ele é um ato de extrema importância para as famílias, eu diria. Primeiro para o casal que decide viver em comunhão, é um momento muito importante do ponto de vista afetivo e do ponto de vista patrimonial também. Sempre que as pessoas decidem casar-se, elas combinam, elas resolvem e dividirão as suas vidas afetivas e também elas sempre adotam um regime de bens. Pessoas, às vezes, no afã, elas não dão muita importância, mas durante a vida em comum elas acabam vendo que é muito importante. Devanir Garcia fala dos principais regimes de bens que podem ser adotados pelo casal na hora de dizer o sim. Nós temos o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime ordinário, aquele regime mais usado, em que se aplica a comunhão de bens a partir do momento da união, sendo que os bens que algum deles possuía antes do matrimônio, eles acabam não se comunicando, digamos assim. Depois nós temos o regime de comunhão universal de bens, que é mais abrangente. Absolutamente todos os bens entram nesse regime de comunhão universal de bens. No terceiro regime, nós temos o regime de separação de bens. O próprio nome já diz, cada um, mesmo durante a união, adquire seus bens individualmente e tem liberdade de administração. E é importante que o casal analise com tranquilidade, deixando a emoção um pouquinho de lado, porque a gente vê no dia a dia aí muitas questões sendo resolvidas depois, na hora do divórcio. Independentemente do regime de bens, o casamento tem também impacto em outras áreas, como herança, obrigação de apoio e responsabilidades perante os filhos. A juíza de paz, Joyce Albuquerque, na função há mais de 3 anos, entende que o principal objetivo do casamento é a valorização da família e que a formalização desse laço fortalece os casais. Por mais que muitas pessoas estejam andando na contramão, falando que, mas estão casando pouco, não. Continua-se tendo muitos casamentos, continua-se com a valorização da família e a cada dia mais e mais pessoas procuram. Porque sim, ainda mais pós-pandemia, durante a pandemia inclusive, as pessoas viram que a família é o que importa. Quem está ali, quem você pode contar, quem está próximo de você. Eu senti que de uns anos para cá, as pessoas estão resgatando esse amor, esses laços e tudo mais. E é muito interessante isso, eu acho isso o máximo quando eles falam isso. Imagina um casalzinho mais velho, mais idoso, falar, não, hoje a gente casou de verdade. Então, para eles,
O casamento de verdade é o casamento civil, porque eles estão formalizando, oficializando, assinando ali perante um representante, né, formal na visão deles. Então, isso é muito bom. Em 2013, entrou em vigor a resolução do Conselho Nacional de Justiça que obrigou os cartórios a celebrarem casamento civil homoafetivo. A determinação veio 2 anos após a união estável entre pessoas do mesmo sexo ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, os cartórios não podem se recusar a converter união estável homoafetiva em casamento civil. O casamento entre pessoas do mesmo sexo em nada difere das demais entidades familiares. Sua instituição veio no sentido de dar dignidade às relações e trazer proteção jurídica. O chefe de cozinha, Alexandre Albanese, casado há 3 anos com outro homem, diz que a norma trouxe tranquilidade e segurança. Ele dá um exemplo do dia a dia da vida do casal que faz toda a diferença. A gente rala pra caramba na vida, trabalha pra caramba. Conquista coisas. E aí, vamos lá, ele morre e eu não tenho direito a absolutamente nada. Ou eu morro, ele tem direito a absolutamente nada. É uma situação muito, muito triste, né? Você tem que provar alguma coisa, tem que correr atrás judicialmente. E hoje em dia, se acontece alguma coisa, a gente só tem que resolver, o trâmite tem que ser resolvido e acabou, assim, ninguém tem que provar nada. Um dia desse teve uma situação engraçada, que eu bati na traseira de um camarada, no carro, né, dirigindo. E ele duvidou que o carro era meu. Eu falei, não, o carro é meu. Só que não tá no meu nome. Como é que é seu? Tá no seu nome? Eu sou casado com o dono do carro. Então o carro é meu tanto quanto dele. Aí que o cara entendeu o que estava acontecendo. Então, assim, são situações que você não precisa explicar muita coisa, né? Eu acho que isso facilita bastante. Com o casamento civil, os cônjuges passam a ter plena comunhão de vida e assumem juntos a condição de companheiros e responsáveis pela família, seja ela qual for, sempre no interesse do casal e, quando houver, dos filhos. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa.